Muito bem, vamos falar agora um pouco das tecnologias que nós vamos utilizar durante o nosso treinamento, tá? Começando aqui com Ionic, Angular e TypeScript. Então, para facilitar a nossa vida, né, nós vamos utilizar o Ionic. E o que é o Ionic? O Ionic é um framework que usa o Angular JS para criar aplicações com um visual muito similar ao das aplicações nativas, tá? Oferecendo diversas bibliotecas de CSS e JavaScript para o AngularJS, ele simplifica o desenvolvimento e ajuda a produzir aplicações com um visual muito agradável, sem dar muito trabalho ao desenvolvedor, além de não exigir muito conhecimento prévio, apenas HTML, CSS e JavaScript. De fato, é isso que você vai ter que saber, né? Você precisa saber HTML, CSS e JavaScript, né? Você vai ver que é muito fácil trabalhar com o Ionic, tá? E o que é o Angular? Né? Já que nós vimos aqui que o Ionic ele utiliza o Angular, o que é isso? O que é esse Angular? O Angular é uma plataforma que permite desenvolver aplicações web e mobile com o uso de Web Components. Ele é mantido pela Google e foi bastante amado e criticado nas suas primeiras versões, né? Sendo que essas primeiras versões foram chamadas de Angular JS. Tá? Você pode dar uma pesquisada sobre isso lá no Google para descobrir o que é esse Angular, quais foram as versões dele, tá? Como é que o Ionic saiu do Angular, enfim. É interessante que você realize essa leitura, tá? E o que é o TypeScript? TypeScript é uma linguagem tipada e orientada a objetos baseada em códigos JavaScript. Possibilita ao programador criar classes, interfaces, componentes e muitas outras coisas, tá? O TypeScript também pode ser interpretado pelo browser, já que simplesmente é convertido para JavaScript, né? Sabemos que o TypeScript foi feito pela Microsoft, né? E o engenheiro que participou da criação do TypeScript é o mesmo que fez o Pascal, que fez o Delphi, que fez o C Sharp, tá? Então é uma linguagem bem interessante e é que nós vamos utilizar aqui no nosso treinamento. Ok, agora vem uma perguntinha, né? Web App ou Web View App? Qual das duas? Lá no começo nós falamos um pouquinho sobre essa Web App, né? Que na realidade é apenas um site que está sendo acessado pelo dispositivo e o usuário pode colocar um atalho lá no dispositivo para acessar esse site, tá? Então vamos entrar um pouquinho aqui nas diferenças entre Web App e Web View App, tá? Então quando você mencionar, né, falar para alguém que está criando aí uma aplicação web para celular, alguns desenvolvedores podem pensar no Chrome, no Safari, no Firefox, tá? Então eles vão logo imaginar que você está fazendo um site responsivo que vai rodar em qualquer lugar, né? Seja no desktop, seja no tablet, seja no celular, tá? E de fato, uma web app é isso mesmo, tá? Quando você cria uma aplicação web, uma web app, é isso que você está fazendo, uma aplicação HTML, CSS, JavaScript, tudo isso junto, e essa aplicação vai rodar em qualquer dispositivo, mas ela precisa de um browser, precisa do Chrome, ou do Firefox, ou do Internet Explorer, enfim, tá? Mas uma Web View App não é isso, né? É uma aplicação web, uma web app, como eu mencionei, é essa que precisa do browser para rodar, tá? Mas uma Web View App, né, ela vai rodar dentro de um componente especial que se encontra dentro do dispositivo, tá? No caso, ela é uma web app híbrida, uma web app HTML5 híbrida feita para rodar no dispositivo móvel, tá? Ela vai ser executada dentro desse controle especial, né? Que é chamado de WebView, tá? E esse termo WebView ele tem origem na biblioteca incorporada nos sistemas operacionais para dispositivos móveis, tá? No iOS o nome dessa biblioteca é UI WebView, no Android e no Windows Phone é conhecida apenas como WebView, tá? As características e capacidades do WebView podem variar dependendo da plataforma, da versão do sistema operacional e também do fabricante do dispositivo, né? Por exemplo, o WebView de um dispositivo Android da Samsung pode se comportar de forma diferente em um dispositivo Android da HTC, né? Mesmo sistema operacional, Android, mas como são fabricantes diferentes, pode ter uma coisinha diferente aí, né, entre os WebViews, tá? Então, podemos fazer uma analogia entre os browsers, né? Firefox, Chrome e Internet Explorer, tá? Muito bem, então para ficar claro, né, a sua aplicação que você vai fazer com o Ionic e o Cordova, que é uma WebView App,
ela vai rodar dentro de um WebView nativo, tá? E não dentro de um browser que vai estar no dispositivo, né? Você não vai precisar abrir o Chrome ou o Firefox no dispositivo para abrir a aplicação, né? Você vai baixar a aplicação na Store, né? Na Play Store. Ela vai se comportar como qualquer outra aplicação, tá? Só que ela tem uma camada, né? Uma camada que nem você nem o usuário vai ver, né? Que é o WebView, tá? Não é uma aplicação compilada, ok? Ela é interpretada e processada pelo WebView nativo do dispositivo, tá? Nessa imagem aqui, nós estamos vendo algo diferente do que eu acabei de falar. Aqui é uma web app, tá? Veja que essa web app ela precisa de um browser, precisa de um navegador. Esse navegador pode ser o Chrome, por exemplo, tá? E é o navegador que vai ter acesso aí às bibliotecas do dispositivo, mas é um acesso muito restrito aqui, tá? O navegador ele não vai conseguir, né, sem autorização do usuário, ou mesmo com autorização, utilizar aqui alguns recursos do dispositivo. Tá? Esse tipo de aplicação é muito restrita. Não é isso que nós estamos fazendo nesse treinamento, tá bom? O que nós estamos fazendo é esse aqui. Ó. Nessa imagem você pode observar aí o funcionamento de uma WebView App. Tá? E você observa logo que ela faz aqui uma ponte. Olha, tem aqui uma Hybrid Extension Bridge, tá? Tem uma ponte aqui, nesse caso aqui é o Cordova que nós estamos utilizando, e essa ponte é que acessa as bibliotecas do dispositivo, tá? E a nossa aplicação, a nossa WebView App, ela roda em cima do WebView nativo que vem no dispositivo, tá? Então tem duas diferenças principais entre o browser e o WebView, né? Primeiro, é a localização do motor de renderização e o segundo é a capacidade de estender a API do JavaScript. Mas o que é que isso significa? O motor de renderização, que é o intérprete do HTML, do JavaScript, do CSS, ele está contido dentro do browser e está embutido dentro do firmware do dispositivo móvel. Sendo assim, é possível atualizar esse intérprete quando o browser do dispositivo é atualizado, né, pois ele virá junto com o browser. Isso pode ser útil para um web app, mas não fará diferença nenhuma para um WebView app, né, que utiliza o intérprete do firmware. Tá? A capacidade de estender a API JavaScript de uma WebView app via plugins Cordova, por exemplo, significa que as apps terão acesso a dados e sensores do dispositivo. Isso não é permitido numa web app que roda no browser, né? Porque, como nós já vimos, o acesso é restrito, tá? Então, para construir uma aplicação HTML que rode no dispositivo e possa ser publicada nas lojas, obrigatoriamente você vai precisar fazer uma Web View App, tá? Que é uma app híbrida, né? Exatamente o que nós vamos fazer durante esse treinamento aqui, tá? Existem alguns problemas relacionados ao WebView do Android, né? Na verdade, essa plataforma é a que apresenta maiores desafios, tá? A natureza aberta e flexível do Android é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, né? Pois ela permite muitas variações, tá? Existem algumas soluções para resolver os problemas do WebView do Android, e uma delas é o Crosswalk. O Crosswalk ele é um WebView customizado, tá? É um projeto que você pode baixar e pode utilizar quando você estiver desenvolvendo a sua aplicação. E o objetivo dele é normalizar o comportamento e as características dos dispositivos Android versão 4. Tá? Você vê, por exemplo, que essa aplicação que nós estamos fazendo, né, nós utilizamos o Ionic versão 2 e ela vai funcionar apenas a partir do Android versão 4.4. Se você tentar instalar a aplicação na versão 4.2, 4.3, 4.1, né, vai ficar apenas uma tela branca. Tanto é que a aplicação que está lá na Play Store, né, eu não coloquei essa restrição. Você pode tentar instalá-la no dispositivo Android 4.1.2.3, tá? E ela vai instalar, ok? Mas vai aparecer apenas uma tela branca. Apenas a partir da versão 4.4 é que ela vai funcionar devidamente, ok? Uma das maneiras de contornar esse problema, de resolver isso aí, seria utilizando esse WebView customizado, que é o Crosswalk, tá? Mas enfim, se você analisar lá no site do Android, né, onde tem lá as estatísticas de uso, né, das versões do Android, você vai observar que as versões 4.1, 4.2, 4.3 são pouco utilizadas, tá? Então, de repente, não vale mais a pena
utilizar o crosswalk, tá? Então vai depender muito da aplicação que você está fazendo, do público-alvo que você quer atingir, tá? Qualquer coisa você utiliza mesmo o WebView padrão e vai rodar tranquilamente, tá bom? É isso então, essa primeira parte aqui foi para a gente entender, né, ter mais uma noção aí da teoria da coisa para que possamos aí partir para a documentação e finalmente para a parte prática.